Porque o diabo não mais enganará você. Porque a meta do diabo é destruir essa geração de crianças, para que o dia de amanhã, ministros para pregar a palavra. Você poderá ver o bonequinho Barney, que existe Barney no Brasil, Barney? Não tem. Ele foi produzido por um satanista. Você verá que quando o Homem-Aranha joga a teia de aranha, ele faz o sinal do cornuto, o sinal do diabo. E ele amaldiçoa cada criança que está olhando o desenho, porque ele joga a teia de aranha com o sinal do cornuto, que é o sinal satânico do diabo. Lá nos Estados Unidos saíram agora uns cereais, se chama cereal aqui que as crianças comem cereal, cornflakes, cereais. Sabe como se chama? Adam's Family Cereal. Ele vem, escutem bem a estratégia do diabo. O diabo é muito inteligente. Ele vem com pedacinhos de cornflakes, de cereal em forma de corpo humano. Pedacinhos de mão, pedacinhos de pulmão, pedacinhos de cabeça, pedacinhos de pés, de braços. Quando a criança está comendo, está brincando, ela diz à mãe: "Look, mother, it's funny." Veja, é divertido. Estou comendo um pedacinho de pulmão, um pedacinho de mão, um pedacinho de pé. Quando ele for maior, com 12 ou 13 anos, e ele entrar na escola do junior high, antes de entrar no high school, antes de entrar no científico, na universidade, e ele ir a uma festa sem que os seus pais saibam, e colocar diante dele pedaços de um cadáver para ele comer e ser aceitado no satanismo, ele não terá nenhum problema em fazê-lo. Sabe por quê? Porque a sua mente foi programada. A sua mente foi programada. Quando colocar diante dele pedaços de cadáveres de verdade, ele não terá nenhum poder para comê-lo. Por quê? Porque a sua mente foi programada. Quando ele vai comer um pedaço de pulmão ou de mão ou coração, ele dirá: ele dirá: bem, eu fazia isso quando eu era criança, não há nenhum problema. A meta do diabo é essa. Ele não precisa tirar os seus filhos da sua casa, ele o está da igreja, ele o está destruindo na sala da sua própria casa. O doutor Hermes Espino me disse lá em Panamá: doutor Urion, há uma epidemia aqui no Panamá. Crianças, escute isso, de 6 para 7 anos de idade, depois que olham os desenhos do Power Ranger, pedem uma corda emprestada com o vizinho e se estão suicidando. Crianças de 6 para 7 anos de idade se estão suicidando. Eu vou lhe dar o conselho. Um dos mais desenhos perigosos, danger, que o diabo tem criado, se chama Gargoyles. Ele já chegou aqui? Gargoyles foi um satanista que o produziu. E eu vou terminar com isso nessa noite. Você sabe muito bem que Procter & Gamble, o dono, é satanista. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu falei no domingo à noite sobre Pocahontas. Eu lhe disse a você o que queria dizer a palavra Pocahontas. A palavra Pocahontas quer dizer espírito invocado do abismo. Pocá, espírito, Hontas, abismo. Espírito invocado do abismo. Uma criança lá em Nova Jersey, a mãe dessa criança, uma mocinha, uma criança de 7 anos de idade, a mãe comprou todos os filmes da Disney para ela. Ela ficou tão atormentada que ela não podia dormir pela noite. Você sabe o que ela via no meio dos 2 chifres da filme de Beauty and the Beast? O Beauty and the Beast, o filme. Você sabe o que ela via? Vinha um vulto negro às 3 horas da manhã tocá-la todas as noites para estar com ela. Essa menina ficou tão atormentada, que na escola ela baixou as suas notas. Ela não podia dormir, ela estava rebelde. Ela se apaixonou de tal maneira por Pocahontas, que tudo que ela falava era Pocahontas. Ela fez a mãe dela comprar lençóis de Pocahontas, fronhas de Pocahontas, onde você coloca a sua cabeça para dormir no travesseiro, essa parte que vai por fora, de Pocahontas, tudo Pocahontas. A avó dela levava ela na escola dominical todos os domingos pela manhã, às 9 horas de idade. Às 9 horas da manhã, o levava, ele dizia: meu amorzinho, amanhã de manhã, escola dominical, Jesus te ama. A menininha dizia: yes, grandma, Jesus loves me. Jesus me ama, amanhã de manhã, escola dominical. Você sabe o que aconteceu? 2 meses depois, a avó chamou a menininha. Sabe o que ela disse por telefone? Ela disse: grandma, stops. Pare, grandma. I don't love Jesus no more. Eu não quero mais a Jesus. I love Pocahontas. Pocahontas loves me.
Eu amo a Pocahontas e Pocahontas me ama a mim. Ela disse, vozinha, você sabe o que Pocahontas me disse? That Jesus is a liar. Que Jesus é mentiroso. That Pocahontas is truth. Que Pocahontas é a verdade. Nunca mais a menininha voltou a pisar em uma igreja. Para vocês que não estiveram aqui no domingo à noite, essa é a capa do filme do Little Mermaid. Como chama, pastor Ciro? A Pequena Sereia. Eu mostrei para o pastor Ciro no domingo à noite, para o pastor Toninho. É o pênis do homem, o membro genital masculino, o membro sexual do homem parado para cima das colunas do palácio. Do vídeo da Disney, The Little Mermaid. É um vídeo de pornografia infantil. Disney é um império satânico. Você não tem ideia o que é Disney. Não tem. Porque o mundo da Disney é the world of fantasy. O mundo de fantasia. Que é fantasia? Uma mentira. Que é mentira? Pai da mentira é o diabo. Então é um mundo de mentira. É um mundo de engano. Para vocês que não estiveram aqui no domingo, veja este Nintendo, The Ultimate Add-on, se chama Doom Number 1 e Number 2. Satanás está na capa. Sabe como diz aqui? Como chegar ao inferno. Senta-te, relaxa-te, e o diabo vai ensinar você como chegar ao inferno e desfrutar dos demônios. É um vídeo de uma criança para brincar. Mira outro vídeo que saiu na semana passada nos Estados Unidos. Vai levar um tempo para chegar aqui. Veja como se chama. Diabo, Satanás. Não há mais censura nos Nintendos, ou não há censura nos vídeos. Veja este, Doom Number 2, maldição número 2. Sabe o que diz aqui atrás? Nas suas mãos você tem o Nintendo mais mau e perverso de todos os tempos. Para você entender esse jogo, você deve descer às profundezas do inferno e ficar lá para sempre. Está aqui. O diabo não brinca com ninguém. Ele não respeita crianças, ele não respeita jovens, ele não respeita adultos, nem velhos, nem ninguém. Sua missão é matar, roubar e destruir. Mas a palavra do Senhor disse em 1 João 3,8: para isto foi manifesto o Filho de Deus, para destruir o poder do diabo, para destruir as forças do mal. Bendito seja o nome do Senhor. Livre. Seja livre. Temos o número 1 e o número 2 desse vídeo, dessas pequenas coisas que eu lhe falei nessa noite. É 1h30. Você nunca ouviu tal coisa. Deixa eu lhe dizer nessa noite, terminando com dor no meu coração. Há um vídeo lá nos Estados Unidos chamado Dungeons and Dragons. Dragões e masmorras. Masmorras em português também, eu acho. Masmorras. Você sabe que o garoto estava brincando com esse Nintendo. Sangue de Jesus tem poder. Isso pode passar com você. Um filho de um diácono em Connecticut, para o norte, depois Nova York, Nova Jersey, Massachusetts, Connecticut. Ele estava brincando. Este vídeo disse para ele: I am the Prince of Darkness. Eu sou o príncipe das trevas. Quando você me buscar em cemitérios e labirintos e caveiras, você vai encontrar o meu poder e você reinará comigo. O garoto começou a brincar e apertar os botões. Então o diabo disse para ele: se você quer conhecer-me, aperte o botão 1. Claro, a curiosidade, pois para isso é para apertar os botões do Nintendo. Apertou o botão e o diabo saiu como se diz, na tela. E disse: my name is Satan. E saiu os chifres e o fogo de lado e disse: se você quer reinar comigo para sempre, aperte o botão 2. Quando o garoto apertou o botão 2, o diabo disse: I got you, so you fool. Eu tenho a sua alma para sempre. Sabe o que o diabo disse a ele? Escreva ao seu pai uma carta. Eu preciso de uma obra que você faça para mim, mas fora do corpo. Sabe o que o diabo disse para ele? Um filho de um diácono. Mata-te e eu lhe darei poder no inferno. Sabe o que o garoto fez? Você sabe o que ele fez?
Ele desceu à garagem onde estava o carro do pai, colocou uma mangueira, tirou gasolina, colocou gasolina num balde, pegou os fósforos do fogão da mãe, subiu em cima no quarto. O diabo, sangue de Jesus te repreenda nessa noite. O diabo estava detrás da porta e o diabo lhe disse: jogue-se gasolina, prenda-se fogo e eu lhe darei poder. E o diabo lhe disse: escreva o que eu lhe estou dizendo para que todos saibam o poder que eu tenho. E o garoto escreveu. O diabo disse que fizesse isso, isso, isso. E quando ele se colocou gasolina, ele se colocou fogo. Ele morreu queimado, se suicidou. O quarto inteiro queimou, mas o vídeo e o Nintendo ficaram intactos. Intacto! Quero que você saiba que satanismo é real. É mais real que tu. Essa é a minha mensagem nesta noite. Nós temos ouvido as vozes dos grandes psicólogos e os grandes psiquiatras nas suas tentativas de entender os mistérios do comportamento humano e da mente humana. E o problema é espiritual, não é físico. Nós temos ouvido as vozes dos homens de guerra, as vozes dos militares, a voz dos ministros de defesa, dos diplomatas, nos ensinando o caminho da paz. Temos ouvido as vozes dos ministros de defesa e dos presidentes gritando paz em um dia e declarando guerra no outro dia. Nós temos ouvido vozes muito incertas de teólogos que falam de um Deus morto, que o sangue de Jesus não pode perdoar. Como teólogos na Inglaterra e na Alemanha que dizem agora que o sangue de Jesus perdeu o seu poder. Isso é mentira. Nós temos ouvido as vozes dos economistas do New York Stock Exchange, ou seja, a Bolsa de Valores, e de outras instituições financeiras dizendo que tudo sairá bem. Mas temos a dor, a inflação, depressão, 40 mil pessoas no mundo morrem de fome cada dia. Nós temos ouvido as vozes da história, angustiada, chorando, gritando, nos ensinando a nós lições que nunca poderemos aprender ou captar, como a tragédia do Holocausto judeu na Segunda Guerra Mundial, que hoje se repite em Bósnia e Herzegovina. Nós temos ouvido a voz do próprio diabo, ele mesmo, mentindo, enganando, oprimindo, afligindo, influenciando, destruindo, sembrando discórdia, colocando falsa doutrina, guerras entre ministros, dividindo igrejas e preparando ataque massivo contra o reino de Deus. Nós temos ouvido as vozes do rádio, da televisão, do governo, das escolas, das universidades, da tecnologia, do materialismo, da televisão, da palavra impressa, dos jornais. Nós temos ouvido todas essas vozes, mas hoje aqui, nessa noite, na Igreja Batista da Floresta, vamos ouvir a voz de Deus. Vamos ouvir a voz de Deus. Vamos ouvir o que Deus tem para nos ensinar nesta noite. Aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. Satanismo é real. O diabo, como nunca antes, tem se levantado porque a razão é certa. Ele sabe que o seu tempo tem chegado. David Wilkerson, você já ouviu falar dele? Você deve comprar os seus livros. David Wilkerson é um homem de Deus, é um homem poderoso, é um profeta. Ele profetizou a caída de Jim Baker e Jim Swagger. É um homem de Deus. E as mensagens subliminais e ocultas que estão desde os vídeos das crianças, desde os desenhos, até o Congresso, a Casa Branca e o Senado, a nação está baixo maldição. Deus veio a ele e lhe disse: os psíquicos, os que leem as mãos, os adivinhos, o que é aqui nos Estados Unidos, espiritismo e satanismo, é a causa do declínio que a igreja tem enfrentado, um obstáculo para cumprir o avivamento dos últimos dias. Saiba que o diabo é o doutor da morte. Tudo que ele toca, ele mata, ele enferma, ele causa tristeza, ele causa dor, ele causa choro, ele divide, ele destrói, ele não dá nada para ninguém, é mentira. Ele é chamado doutor da morte. Você abre uma janela, dá uma brecha, ele o mata e o envia ao inferno. Cristo é chamado o doutor da vida. Tudo que ele toca, ele cura, ele converte, ele levanta, ele sana, ele traz a unção e o poder do Espírito.